Algo comum de acontecer é estúdios de animação recusarem projetos bons com medo de que eles fracassem. Isso aconteceu com o K-pop Demon Hunters, que foi lançado diretamente na Netflix porque o estúdio não acreditava no seu potencial. Após o grande sucesso, ele também foi lançado nos cinemas, até com versões pro público cantar junto. A indústria do entretenimento é algo bem cruel. Vai saber quantas ideias incríveis a gente deixou de presenciar porque alguém na liderança achou que não seria uma boa ideia. Nesse vídeo eu vou listar alguns projetos que eu acredito que teriam um grande potencial no cinema. Para começar, a gente tem dois projetos de um dos meus animadores favoritos, Genndy Tartakovsky, criador de vários clássicos da Cartoon Network, e um desses projetos seria uma versão moderna de um personagem clássico comedor de espinafre, o Popeye. Analisando um teste de animação que vazou ao público em 2014, a gente tem uma versão um pouco mais jovem do Popeye, lutando contra alguns capangas do seu rival Brutus. A animação ela é bem focada no humor físico, uma das especialidades do Tartakovsky. A gente tem Primal aí pra mostrar que o cara sabe muito de storytelling. Só por esse trailer a gente já percebe que havia uma ideia muito interessante e que eles conseguiram modernizar bem o personagem do Popeye. Infelizmente, o projeto não chegou a ver a luz do dia devido a mudanças internas na direção da Sony, causadas por alguns fracassos de bilheteria. Houve também uma insegurança em relação à força da IP do Popeye, já que talvez o personagem não conversasse tanto com o público mais jovem. Isso fez com que o estúdio cancelasse o projeto. Na época, muitas pessoas disseram que o cancelamento aconteceu por causa do filme do Emoji. Durante muito tempo eu realmente acreditei nisso, mas a realidade é que o estúdio simplesmente não acreditava que o personagem teria apelo suficiente para o público atual. Mesmo que o filme do Emoji não existisse, eu duvido muito que o projeto Popeye teria ido para frente. Outro projeto cancelado do Tartakovsky foi o The Black Knight. Não foi divulgado muita informação sobre esse filme, mas de acordo com uma postagem do Tartakovsky no Instagram, o filme contaria a história de um pequeno guerreiro que controla uma armadura de 20 metros de altura. No trailer, a gente consegue ter uma noção melhor do design dos personagens e também do visual da animação. Apesar de ser bem curto, a gente consegue ver ali o confronto entre o cavaleiro e uma ninja meio gótica. A animação seria mais voltada para o público adulto, porém, após alguns testes internos, o estúdio não sentiu que o projeto teria um apelo comercial e acabou arquivando a animação. O mais engraçado é que o mesmo estúdio produziu o filme Fixed, uma animação onde você tem animais explicitamente fazendo sexo, com muita cena de orgia, bolas e rabo passando na tela. É muito estranho como até artistas com projetos bem-sucedidos comercialmente não tem tanto poder de decisão para criar novas obras. Foi o que aconteceu recentemente com o projeto da Rebecca Sugar, criadora do Steven Universo, e Matt Bradley, criador da série Amphibia e também dirigiu alguns episódios de Gravity Falls. O filme contaria a história de um garoto adolescente que viajaria para o mundo dos espíritos tailandeses para se curar de uma doença. O tema do filme é baseado na história pessoal do diretor Matt Bradley, que foi diagnosticado com uma doença crônica incurável na sua juventude. A Tailândia ela tem uma cultura muito rica. Ela é uma mistura de tradições budistas e influências hindus. Pesquisando um pouco para fazer esse vídeo, eu me deparei com algumas artes tailandesas e fiquei imaginando como isso teria ficado numa animação. A gente tem algumas concept arts desse filme e dá muita pena que ele tenha sido cancelado, porque o design desses personagens estava muito bom. Outro projeto que dói não ter ido para frente seria o filme animado no estilo Aranhaverso do Batman do futuro. Eu
Eu assisti muito ao desenho na infância e eu gostava bastante do conceito futurista de Gotham e da ideia do Batman passar o manto e continuar como um mentor. Quando eu vi as artes conceituais, eu fiquei bastante animado, mas aí eu percebi que a ideia apenas tinha sido proposta pro estúdio. O roteirista Patrick Harpin e o designer de produção Yuki Demers, responsável por Aranhaverso, compartilharam que, inicialmente, ouviram que não havia nenhuma possibilidade de um filme do Batman do futuro acontecer. Ainda assim, eles apresentaram o projeto e o que era um nunca virou um talvez. Desde então, eles seguem tentando viabilizar essa ideia. O projeto continua no limbo, ainda mais agora que a Netflix adquiriu o estúdio, então a gente não tem muita informação se esse projeto algum dia vai sair do papel. Além disso, o timing da indústria também influencia bastante. A Warner Bros. Passou por diversas mudanças internas nos últimos anos, incluindo reestruturações e uma nova liderança criativa na DC Studios, comandada por James Gunn e Peter Safran. Com um novo planejamento pro universo da DC no cinema, muitos projetos precisam se encaixar estrategicamente dentro dessa visão maior, o que pode tanto dificultar quanto abrir portas para algo como o Batman do futuro. Existe também o fator geracional. O sucesso de animações estilizadas como Aranhaverso provou que há um espaço para filmes de super-herói com identidade visual forte e linguagem autoral. Um longa de Batman do futuro, nesse estilo, poderia explorar uma Gotham cyberpunk quase distópica, elevando ainda mais o contraste entre o jovem Terry McGinnis e o envelhecido Bruce Wayne. Seria não apenas um filme de super-herói, mas uma história sobre legado, amadurecimento e responsabilidade em um mundo tecnologicamente caótico. Indo agora para o final, nós temos um projeto da DreamWorks que na época teria sido algo bem inovador. A gente está falando do filme Eu e Minha Sombra, que foi anunciado em 2010. A história focaria em Stanley Grubb e sua sombra, Stan, que assumiu o controle do seu corpo quando Stanley ficava muito nervoso. O filme tinha a ideia de misturar a animação 3D no mundo do Stanley, mas o Stan seria animado em 2D com animação tradicional. Mas infelizmente essa ideia interessante acabou pesando um pouco no bolso do estúdio e, para piorar, Jeffrey Katzenberg, até então CEO da DreamWorks, não ficou muito impressionado durante a exibição teste e acabou considerando o filme arriscado e sem muito potencial lucrativo. Olhar a arte conceitual desse filme é como olhar para o seu cachorro de estimação morto dentro de uma vala. É tanto potencial não aproveitado que eu fico até sem palavras aqui. Olhando bem as artes, a gente começa a ver que não seria apenas o Stanley que teria uma sombra, mas cada pessoa teria uma sombra que representaria o seu interior ou uma personalidade escondida. Seria bem legal, quem sabe, algum dia, eles tentarem trazer essa ideia de volta. A animação 2D tradicional tende a ser realmente mais difícil e mais cara, mas acho que com a tecnologia de hoje, ou até mesmo com um 3D simulando um 2D, esse projeto poderia voltar à vida. O mundo da animação não é só alegria. No fim, quem manda é o dinheiro. Mas, de vez em quando, alguns projetos conseguem ver a luz no final do túnel, como Nimona ou o K-pop Demon Hunters, que ao menos chegaram ao streaming. Talvez a solução esteja no fortalecimento de produções mais independentes ou até financiadas pelos próprios fãs. Eu falei um pouco sobre isso em outro vídeo aqui do canal. Se quiser conferir, dá uma olhadinha aqui depois. E se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais conteúdo sobre animação. Belezinha? Falou!